Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Paulo Arbex, doutor em plantabilidade, professor de mecanização na Unesp de Botucatu e coordenador do GPD, Grupo Plantio Direto. E o tema da nossa entrevista será a plantabilidade e a manutenção da máquina para o plantio de milho. Meu amigo Paulo Arbex, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Muito obrigado, muito bom estar falando com você novamente e, como eu disse, é uma honra, viu, Divino? Estar com pessoa tão seleta como você aí. Que é isso? A honra... Deixa eu dividir essa honra, então. Eu ia falar que a honra é minha, mas a honra é nossa, então, né? Ô, Paulo, já tem uns meses que a gente não se fala. Ano passado a gente conversou algumas vezes aí, falamos sobre plantabilidade e tal. Antes de começar, cara, você já é celebridade na internet, hein? Cheio de fã, né? Posts aí que tá com mais de 1 milhão de visualizações. Como é que é isso? Ô Divino, você pode falar melhor do que eu, né? Que essa área do digital aí que a gente entra é uma coisa muito bacana, né? Eu gosto muito de rádio, gosto muito de TV, mas agora essa parte do digital aí veio com tudo. E o mais legal, Divino, é saber que a gente usa isso para o bem. Isso que eu falo para todo mundo. A gente usa as mídias digitais para poder, as mídias sociais, mídias digitais, para poder falar para o povo, passar algumas informações de plantabilidade, para mostrar o dia a dia nosso, né? E como você falou, eu tive a honra lá de ir no podcast do MFcast lá e ter um corte lá com mais de 1 milhão de visualização. Isso é muito bacana, né? Que o pessoal... Legal, cara. Principalmente em cidade pequena, que nem Botucatu, aqui a gente vê celebridade mesmo. Deixa eu já aproveitar e mandar um abraço para um fã. Aqui tem um fã seu, cara, que é o Cléo João Yemelevski. Eu não sei se você conhece o Cléo João. Opa! O Cléo trabalha com planta, trabalha com plantio direto. Casa, viu, Divino? É Rio mesmo? Verde é a minha segunda casa. Eu gosto dessa sua terra aí demais. Vira e mexe, você tá aqui. Então deixa eu já mandar um abraço pro Cléo João, porque eu tenho certeza que ele vai ouvir essa entrevista, vai assistir o podcast depois, né? E eu te acompanho, e antes da gente entrar no assunto da plantabilidade, você falou essa semana sobre etarismo, sobre o respeito aos mais idosos. Você vê que eu tô ligado no você, né? E eu vi uma postagem que lembrou de você na hora, cara. Iam 4 velhinhos, bem velhinhos mesmo, andando assim, e um garotinho falou assim: vocês não acham que vocês estão muito velhos para ir pro show de banda de rock, não? E o velhinho olhou para ele e falou assim: a banda somos nós. Entendeu? Então, cara, temos que respeitar os mais velhos, né?
Assim, o post foi mais para isso, né, Divino? A gente tem que... a única coisa, a palavra que eu falei é respeito, né? Eu sei que a molecada vem aí ligada no 220, querendo passar por cima de tudo, com alta tecnologia. Só que esse conhecimento, essa sabedoria nossa aí do pessoal mais velho não pode ser esquecido. E a gente tem que respeitar, porque com certeza nós vivemos muito mais experiências do que essa turma mais jovem, né? Falando em turma mais jovem, como é que tá o GPD? O GPD eu falo que são meus filhos sem nota, né? Eu falo, tem uma filha com nota, que é a Júlia, e meus filhos sem nota é o GPD. Eu estava conversando sobre isso hoje, aqui dentro da universidade, eu estou aqui na Unesp de Botucatu, eu estava falando que o GPD hoje é empregabilidade 100%. Não tem ninguém que saiu do GPD que está desempregado hoje. Então, para a gente é motivo de orgulho. Mas como diz o Carlão, lá é prateleira de cima, né, cara? É a turma da... Bondade sua, Divino. Me fala uma coisa, a gente vai ter uma safrinha desafiadora agora, Paulo? Vai ter uma safrinha muito desafiadora, viu, Divino? Principalmente porque o El Niño continua, né? Já deu uma derrubada na gente aí na safra, uma derrubada grande aqui. Eu não sei aí no sudoeste, né? Mas em várias áreas do Goiás a gente teve perda, Mato Grosso teve perda, e aqui em São Paulo a gente teve uma perda muito grande por causa de seca, né? E diferente lá do sul, que eu via os amigos lá plantando debaixo d'água, lá com o solo úmido. Então esse El Niño veio para arrebentar esse ano, e pelas previsões é que ele continua para a safrinha. Mas a gente acredita sempre, né, Divino? Vai dar certo, com certeza vai dar certo. Cara, eu tive na Argentina agora no final do ano e eu vi muita lavoura debaixo d'água, viu? Literalmente debaixo d'água, cara. E aqui no sudoeste goiano, houve antecipação já de colheita, muita gente colhendo com 20 dias de antecedência, gente que colheu aí 75 sacas anteriormente, está colhendo 25 agora, viu, Paulo? Nossa, mãe, é triste, sabe o que é triste, ô Divino? Que nem eu falo, eu sou, além de produtor, eu sou um apaixonado pela agricultura, né? E assim, o nosso sustento do ano, o sustento do produtor é a safra, né? É a soja, da maioria do pessoal que produz grãos, assim, tem uns mais tolos, para não falar outra palavra, que vai lá e fala assim, mas vocês ganham muito dinheiro, não sei o quê, você faz seguro, vocês têm seguro. Cara, eu não quero usar o seguro, o que eu quero é usar a lucratividade que eu tenho com a produtividade alta da soja, porque teve todo o capricho para se fazer, para daí a gente perder por intempéries aí, é triste, né, Divino? Mas o produtor é resiliente, que nem eu sempre falo, é impressionante. Impressionante como o produtor é resiliente. Ô Paulo, como é que a gente pode usar a plantabilidade favoravelmente nesse momento em que as chuvas estão inconstantes, né? A gente não sabe, chove no vizinho, não chove aqui, né? Então, diante de todo esse panorama, temperaturas altíssimas, como é que a plantabilidade pode ajudar o produtor rural? Perfeito, Divina. A pergunta é muito boa por causa do seguinte, ó. Primeira coisa, né? Como você falou, a gente tem chuvas localizadas. Então, você não pode chegar e falar assim, ó, aqui é seco e aqui é úmido, porque não é. As chuvas são localizadas. Tem vizinho, um do outro, que um lugar choveu. Aqui dentro da faculdade tem lugar que choveu, tem lugar que não choveu. Então, primeira coisa é isso, chuvas localizadas. Agora, o que a gente tem que aprender? Lição número 1, Divino. Lição número 1, antes da plantabilidade, sabe o que é? Eu tenho que ter palha no solo. Isso já isso, Divino. Nós temos que propagar isso por causa do seguinte, ó, lugar onde tem palha, eu retenho umidade, né? Então, você vê a diferença entre eu ter uma produtividade de 25 sacos com uma produtividade de 70 sacas, às vezes é a palhada que reteve a umidade lá. Então, ponto pacífico é a palhada. E eu queria que todos ouvissem isso. A importância do plantio direto, a importância de fazer palhada para reter umidade, né?
Segunda coisa, a plantabilidade. Se eu tiver, e é fácil explicar, Divino, se eu tiver as plantas, as sementes colocadas no lugar correto, o que vai acontecer? Eu não vou ter competição entre elas. Então, eu já facilito para a planta, né? Vamos falar assim, vamos facilitar. Então, imagina assim, 2 sementinhas juntas, vai crescer as 2 juntas, né? Vai crescer as 2 juntas. Eu já tenho falta de água ou falta de luz, alguma coisa, as 2 vão competir. Se eu tenho uma plantabilidade boa, ou seja, cada semente colocada no lugar devido dela, eu já melhoro para a planta, eu ajudo a planta, né? Então, a plantabilidade, ela entra com isso aí, de eu colocar a população correta, conforme a variedade que eu vou plantar, a profundidade uniforme, né? Manter todo mundo numa mesma profundidade, e o terceiro, a distribuição das plantas, que é o essencial, né, Divino? Hoje eu estou conversando com Paulo Arbex, professor da Unesp de Botucatu, e estamos falando a respeito de plantabilidade e manutenção da máquina para o plantio do milho. Eu estava assistindo um videozinho ainda há pouco, que eu tenho certeza que você já assistiu um monte de vezes, que é o Dirceu Gassen dizendo as 5 regras para se ter um bom plantio, né? E ele fala o seguinte: primeiro capricho, depois fazer na hora certa, depois fazer bem feito, depois assistência técnica e, por final, ter paixão no que se faz. Paixão. É mais ou menos isso, não é? É sensacional. É sensacional. Obrigado de dar a oportunidade de falar do Dirceu, Divino, que esse cara foi um dos maiores mestres que eu tive, foi o Dirceu. Eu não sei porque a gente tinha uma empatia, né? Eu lembro que ele chegava uma vez, ele falou do meu lado assim, ele falou assim: cara, eu entendo de planta, quem entende de plantabilidade é esse rapaz aqui. Eu quase caí da cadeira, né? Eu falei assim: o que é isso, Dirceu? Você que começou com tudo isso, né? Você que começou... aquele tempo as mídias sociais nem eram tão como é hoje, né, Divino? E todo mundo no Brasil conhece o Dirceu. Eu lembro que quando... E a gente se falou depois daqueles eventos lá, a gente se conversava quase toda semana, e quando ele faleceu, para mim é como se falecesse alguém da minha família, do jeito que eu fiquei sentido com a perda. Paulo, muitas vezes as pessoas acham que para ter um bom plantio, uma boa plantabilidade, é preciso de ter máquinas modernas, máquinas novas. É necessário isso? Nossa, outra excelente pergunta, Divino. O que acontece? Eu vou falar com conhecimento de causa. Não é. É claro, né, que uma máquina nova, com mais tecnologia, ela pode te trazer um plantio melhor. Só que hoje, a gente tem ferramentas, né? Por exemplo, hoje tem retrofit feito. Eu posso comprar peça pelo MF Rural, eu posso comprar peça por outros marketplaces que tem aí e fazer um retrofit na máquina e deixa a máquina boa para poder fazer o plantio. Então, não necessariamente eu preciso ter uma máquina nova. Na verdade, eu tenho que ter uma máquina com a manutenção em dia, que é a proposta da nossa entrevista, né? E é assim, o que a máquina com a manutenção em dia pode me dar de rentabilidade? Ela consegue ter uma maior precisão. Então, e outra coisa que é legal, Divino, eu posso ir colocando, né? A máquina para quem não entende agricultura, a plantadeira é como se fosse um carro e eu vou colocando acessórios, né? Vamos falar assim. Então, as tecnologias são acessórios. Eu posso começar colocando um motorzinho para tirar o efeito da transmissão. Depois eu posso colocar dosador novo. Eu posso ir colocando elementos na máquina que vai melhorar o plantio. E isso é tudo de bom, né? Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente para ter um plantio bom eu preciso ter uma máquina nova. Eu posso fazer um retrofit na máquina aí e tem muita gente fazendo. Quais são os principais pilares da plantabilidade, Paulo? Perfeito.
eu chamo de 3 pilares da plantabilidade. Primeiro, Divino, é a qualidade dos insumos, ou seja, né, eu começar com uma semente... professor, do que você está falando? Eu começar com uma semente boa e um fertilizante bom. Semente boa e fertilizante bom, o que vai me garantir isso? Uma semente boa, né? Quando fala boa, é com uma alta qualidade fisiológica, então, alta germinação, alto vigor, né? Eu tenho um arranque inicial aí com um fertilizante de alta qualidade, eu tenho um arranque inicial bom. E isso aí, eu falo que é a cereja do bolo, Divino. Se você me perguntar assim, ô Paulo, fala uma coisa que a plantabilidade faz e que dá resultado na balança. Eu falo sem medo de errar. Se eu tiver o arranque inicial bom, ou seja, todas as plantas emergirem juntos, né, e sementes com alto vigor, a probabilidade de uma alta produtividade é muito grande. Se o stand não for bom ali, já começa a complicar. Já começa. Quantas vezes, hein, Divinos, a gente passando pela rodovia assim, você vê aquele voo de pica-pau, né? Ou seja, as plantas de tudo quanto é tamanho. Então, uma planta maior, outra planta menor. O que é isso? Né? Geralmente, são plantas dominadas, que a gente chama. Planta com alto e baixo vigor, a de baixo vigor ela fica para trás. Plantas onde eu enterro a semente com maior profundidade, ela sai depois. Ela saiu depois, ela mesmo tendo possibilidade da alta produtividade, ela é sombreada por aquela que saiu antes e ela dá uma baixa produtividade também. Então, qualidade de insumos primeiro. Segundo, manutenção de máquina, Divino. Isso é que nem eu brinco em toda palestra, Divino. Eu falo assim, quem aí acha que manutenção é importante? Todo mundo levanta a mão, porque não tem quem não acha que manutenção é importante. Eu falo assim, quem aí faz manutenção todo ano e troca peça? Daí a turma já não levanta mais a mão, né? Então, essa da manutenção é o segundo pilar. E o terceiro é a regulagem, saber regular a máquina. É difícil regular a máquina? Não é difícil, mas é muito detalhe. Então, a gente tem que ir de passo a passo, desde o disco de corte até o sucador, dosador de adubo, dosador de semente, roda limitadora e roda calibradora. Eu tenho que ir de uma por uma. Tá, então o ideal seria o que nesse caso? Pegar a pessoa que faz essa regulagem e dar um treinamento para ela, seria isso? Poxa, é o ponto principal, Divino. É capacitação. Quem sabe o que está fazendo erra muito menos, Divino. Ninguém erra porque quer, ou pouca gente, né? Só se o cara for muito lambão. Agora sim, eu sei que a maioria não é. Então, ninguém erra porque quer. Às vezes erra por falta de conhecimento. Então, a capacitação, né? Capacitação, por isso que eu falo que os treinamentos oferecidos por todos os órgãos de pesquisa, aí, oferecido por nós, oferecido por várias empresas, essa capacitação é única. É única. Por quê? Porque o cara começa a perceber. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo real, Divino. Velocidade de plantio. Essa é um dos gargalos que a gente tem. O cara planta, 10 km por hora, ele vê a distribuição que está errada. Se ele voltar para 7 km por hora, ele vê uma distribuição muito melhor. Você acha que ele vai voltar a plantar 10? Não vai. Ele vai plantar 7, que ele vê que a distribuição ficou muito melhor. Tá certo? Então, esse é um dos exemplos mais claros que eu tenho, assim, de capacitação. O cara, quando sabe fazer, ele erra muito menos. Essa velocidade do plantio, vamos falar no caso do milho aqui, existe uma velocidade ideal ou depende muito do equipamento? Boa. Então, não existe uma velocidade ideal, depende do equipamento, né? Vamos dizer, hoje, quando falam para mim, qual que é a velocidade ideal, professor? Eu falo assim, resposta de agrônomo, depende. Mas depende do quê? Depende da tecnologia que você está usando. Que nem eu falo, é fácil de entender isso aí, Divino. Você acha que o plantio, aí, vamos falar não vou falar nem em Rio Verde, vamos falar no Mato Grosso, lá na 163, uma mesa de bilhar, pouca palha,
com uma semeadora, com uma plantadeira de alta tecnologia, ele vai ter a mesma velocidade de eu plantar no Paraná, com uma terra toda quebrada, com um colchão de palha de... Não pode ser. Então, por isso que eu não posso ter receita de bolo, entendeu? Então, assim, é claro, agora vamos lá. Me pergunta assim, qual que é a velocidade ideal, professor? Olha a frase que eu vou falar. É a maior velocidade para a qualidade que eu quero. A maior velocidade para a qualidade que eu quero. Essa é a velocidade que eu quero. Se você está plantando a 12 km por hora e está ruim, mas você está contente que aquilo lá é a qualidade que você quer, toca o pau, amigo, continua. Eu não queria isso. Agora, assim, ó, se eu plantar bonitinho, como é que a gente regula isso no campo? Eu vou lá, vou a 6 km, como é que tá ficando? Joia. Aí eu vou a 8 km por hora, como é que é? Piorou um pouquinho, mas ainda tá bom, a qualidade que eu quero. Fui para 10 km por hora, piorou a minha qualidade. Qual é a minha velocidade? 8 km por hora. É assim que a gente escolhe no campo, que a gente regula a máquina. Produtor rural, preste muita atenção nas dicas do professor Paulo Arbex. Ele está falando a respeito da plantabilidade e da importância de se fazer uma boa manutenção da máquina para o plantio do milho. Por que a manutenção é tão essencial? E você falou assim, se eu perguntar quem faz, um monte de gente não faz. Se ela é tão necessária assim, se ela é tão importante, por que negligenciar algo dessa forma? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, Divino. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos começar fazendo uma brincadeira. Você vira e fala assim, ó, tem que trocar esse disco aí. Sabe qual que é a frase que eu mais escuto do produtor? É assim, ó, aguenta a mão a safra. Você já escuta? Não precisa trocar não, aguenta a mão a safra. É a frase que você mais escuta. Por quê? Porque tudo gera custo. Tudo gera custo. Então eu venho, como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou explicar? Olha, você tem que trocar a borracha de vedação de todas as linhas. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho uma plantadeira de 30 linhas, eu tenho que trocar 30 borrachas. Vezes 100, eu vou gastar R$3.000, certo? Fazendo uma continha rápida. Ele só pensa nos R$3.000 que ele vai gastar. E o que eu falo para o produtor? Eu falo, quanto que você vai ganhar fazendo essa manutenção? Porque a hora que você colocar a borracha vai vedar melhor, você vai fazer um plantio melhor. É isso que a gente tem que começar a mostrar. Custo, benefício. Então, eu tenho um custo e tenho um benefício. Ainda, nós estamos achando, né? Que, não, isso não precisa trocar porque é caro, então vai até quebrar. O que acontece? Qual que é o problema de ir até quebrar? Às vezes quebra na hora que não pode, que é no meio da safra. E daí eu tenho que parar a máquina para poder quebrar, para poder consertar. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no momento do plantio? No momento do plantio? Vamos lá, é batata. Excesso de pressão no disco de corte, então eu não estou cortando a palha, eu vou dando pressão, e eu não troco o disco já está um CD e eu não troquei ainda, né? Então vai lá, eu dou um excesso de pressão, daí vai lá, ele não corta, ele amassa a palha, ele afunda e não volta. Esse é um dos erros. Vai envelopar? Vai envelopar. O Divino é da roça mesmo. É isso aí, Divino. Vai envelopar. Esse é um dos principais problemas. Segundo problema é falta de regulagem no dosador de semente. Então, falhas e duplas é um problema bem grave. Terceiro, falha no dosador de adubo. Então, às vezes o pessoal deixa por falta de qualidade, vai lá e deixa empedrar ali. E assim, erro de 30% a mais ou a menos de adubo que eu jogo é muito comum, Divino, que não era para ser, né? Qual é o grande conselho que o Dr. Paulo Arbex dá para o pessoal que está já preparando para plantar o milho? Primeiro, capricho. Não vou repetir o Dirceu. Não vou repetir o Dirceu. É que o capricho é tudo, né? Então, primeiro, capricho. Segundo, palhada, plantio direto. Tá certo? Terceiro, revisão antecipada da máquina. Você tá colhendo a soja, vai colher a soja,
começa a revisar a plantadeira lá, porque você já vai plantar o milho, né? Então, esses são os 3 principais dicas que eu dou. Se tivesse um quarto, Divino, eu ia falar capacitação. Quem sabe o que está fazendo erra muito menos. Já aproveita, deixa a máquina limpinha, né? Dá aquele grau, aquele capricho, né? Limpeza é manutenção. Limpeza é um item importantíssimo de manutenção. Ô Paulo, você ficou famoso lá, ficou famoso por causa disso? Não, lógico. O pessoal lá do MF Rural, depois que você foi lá, fizeram um corte, você ficou mais famoso ainda. Vamos aproveitar e dar um talento pros meninos aí. Eles têm você até citou o MF Rural aí antes, eles têm o quê? Um negócio de compra? Como é que é? Isso. Ô, Divino, obrigado pela oportunidade aí. É que assim, eu falo que o MF Rural deixou um legado, né? O pai, o dono da gangue lá, foi lá e há muito tempo atrás foi lá e falou assim, cara, eu preciso bolar. Não sabia você acha que sabia o que era marketplace? Ou o que é legado, Divino? Ele falou para você, eu preciso ter alguma coisa que venda e compra máquina, vende desde uma enxada até uma fazenda. A ideia dele era essa. Olha o que virou, né? Então, hoje, o MF Rural, pelo que eu sei, o movimento deles é de bilhões, assim, né, em termos de vendas, de marketplace, né? Que assim, que nem eu falei, você pode encontrar desde uma enxada até comprar uma fazenda, né? No marketplace deles é muito bacana. E eles têm o MFcast, que é também, daí é um programa de entrevistas igual o nosso aqui, né, Divino? Que traz só coisa boa também. Meu amigo, que maravilha te encontrar. Agora você começa a ir para as feiras esse ano também, já não para mais também, né? Emenda tudo, né? Isso. Começamos as feiras com tudo aí, Divino. E espero encontrá-lo mais uma vez no elevador, que nem a gente se encontrou lá em Ribeirão. Ano passado a gente se encontrou em Sertãozinho, né? Vamos ver se a gente encontra de novo. Meu amigo, um abraço pra você, fica com Deus. Obrigado mais uma vez aí pela participação, viu? Fica com Deus, Divino. Muito obrigado pela oportunidade aí e obrigado principalmente pela sua amizade, viu? Eu que agradeço. Gente, eu conversei com o Paulo Arbex, doutor em plantabilidade, professor em mecanização da Unesp de Botucatu e coordenador do GPD, Grupo Plantio Direto. E nós falamos a respeito de plantabilidade e manutenção de máquina para o plantio de milho. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.